Olá, namastê. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Vou passar aqui para vocês um pouquinho a respeito da filosofia do yoga, os fundamentos, o conhecimento. Escolhi para começar falando sobre os yamas e niyamas, porque os yamas e os niyamas são os princípios básicos do yoga, são os valores éticos, as qualidades morais. Então, veja bem, há muito tempo atrás, lá no começo de tudo, né, das práticas do yoga, e por muito tempo, muito tempo, o yoga era passado do guru para o discípulo, através do contato pessoal, não é? Era uma transmissão de conhecimento verbal e prático na parte de posturas e asanas. Eles se isolavam, iam para as montanhas e ficavam um tempo, o guru passando esse conhecimento, essa vivência para o seu aluno. Lá por volta entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo, esse período longo, mas é porque não se precisa direito nesse período qual foi a data que isso aconteceu, um ser, uma criatura lá, um camarada lá, chamado Patanjali, resolveu compilar todos esses ensinamentos numas escrituras, que ele denominou de Yoga Sutras de Patanjali. Por que Yoga Sutras? Porque os sutras é a forma como ele escreveu esse compêndio. Os sutras são escritas sagradas, certo? Bem condensadinhas, bem sucintas e sem ambiguidade. Quer dizer, uma forma bem direta da transmissão do conhecimento. Nesses sutras, Patanjali dividiu o yoga em 8 passos, sendo os primeiros os yamas e niyamas, o começo de tudo, o princípio de tudo, o embasamento de tudo, os yamas e niyamas. Era até preconizado que para que você pudesse começar a fazer os asanas na tradição do yoga, você precisaria primeiro estar show de bola nos yamas e niyamas, né? Nesses valores da filosofia do yoga. Então, na verdade, eles são esses valores éticos, né, divididos nessas duas vertentes. Os yamas, o controle do pessoal, seu controle pessoal, aquilo que você não deve fazer, né, o domínio dos órgãos da ação, que é a boca, que são as mãos, os pés, os órgãos genitais e os órgãos excretores. Esses são os órgãos de ação. Então, seria o domínio sobre os órgãos de ação. Seriam valores mais físicos, os yamas. E os niyamas seria o que você deve fazer, né? A sua conduta em relação a sua conduta, a sua observação em relação a você, ao outro e ao mundo. Seria o controle dos órgãos da percepção: olho, nariz, ouvido, língua e pele. Seria um controle sobre os sentidos. Então, yamas, o controle dos órgãos de ação, niyamas, o controle dos órgãos de percepção. Essa é a diferença entre um e outro. Yamas, o que você não deve fazer, e niyamas, o que você deve fazer, certo? Então vamos lá começar com os yamas. São 5 yamas e 5 niyamas. O primeiro yama é a ahimsa, a não violência. Esse yama é a raiz de todo o resto, de todos os outros valores, certo? Então, qual seria essa não violência? Seria a não violência física, a não violência emocional e a não violência mental. Não violência através de atos, através de palavras, ações, pensamentos contra a gente, contra o próximo e contra o mundo. Isso seria a ahimsa. A gente precisa primeiro observar essa não violência contra a gente mesmo,
né? Respeitando os nossos limites, respeitando as nossas vontades, respeitando as nossas crenças, para que assim a gente possa cultivar a não violência em relação aos outros, em relação ao mundo. Então, o princípio mais básico, a raiz de todos os outros, o primeiro yama, ahimsa, não violência. O segundo yama, satya, que seria verdade. A verdade na prática de não mentir, né? Na prática da não falsidade, né? Porque a mentira, ela traz confusão mental, né? E te tira a tranquilidade, te tira a harmonia. Então você fica perturbado para poder viver de forma centrada, se você vive a mentira, né? E essa mentira, esse valor, o satya, né, a verdade, na verdade, consiste também em você ter coincidência entre o que você pensa, o que você fala e como você age, né? Que seja que seja reto, né? Essa conexão entre pensamento, fala e ação, não é? Que isso seria o mais verdadeiro de tudo, né? O que você pensa é o que você fala e é o que você age. Um valor muito importante e que precisa de muita observância, né, da nossa parte, para que a gente possa realmente colocar em prática esse valor tão importante, né, para a boa convivência, para a harmonia, para todas essas coisas. Então, o segundo yama seria a verdade. Terceiro yama, asteya, que é não roubar. Então, o que seria não roubar? Na verdade, a prática desse yama nos levaria a não cobiçar aquilo que não está conosco nesse momento, seja na forma material ou seja em outras formas, como ideia do outro, conquista do outro, né? Verdade do outro. Seria não cobiçar aquilo que não nos pertence, aquilo que não é nosso, que não está conosco. Porque, na verdade, nada nos pertence, nem nada é nosso, porque tudo que está fora é impermanente. Então, é aquilo que não está conosco naquele momento. Então, é a não cobiça dessa coisa, né? Asteya seria a não cobiça do que não está conosco nesse momento. Também, tipo assim, uma forma de asteya é você não gastar o tempo do outro também com uma coisa que você sabe que não é verdadeiro, né? Então, os princípios todos ligados, né? Os valores todos ligados. Você vai percebendo que a não violência tem a ver com a verdade, tem a ver com a que é satya, né? A ahimsa tem a ver com satya, tem a ver com asteya, né? E então aí nós vamos para o quarto yama, que se chama brahmacharya. Esse é o yama assim, mais conturbado aqui no Ocidente, né? E na nossa época agora mais contemporâneo. Porque, na verdade, brahmacharya, a tradução direta, o entendimento da tradição do yoga, seria o celibato, a não prática sexual. Mas pode ser entendido também como o não desvirtuamento da sexualidade, né? Seria, na verdade, uma conduta coerente na vida das relações e na vida da sexualidade. Você ter coerência nas suas relações, você ter coerência nas suas relações sexuais, né? Uma coisa mais menos devassa, vamos colocar assim, né? Isso seria brahmacharya. Na verdade, brahmacharya significa, a tradução do sânscrito para o nosso entendimento, ela é formada por char, que é a raiz da palavra, que quer dizer mover-se, e brahma, que é a verdade essencial. Então, a gente poderia entender
Brahmacharya como um movimento em direção ao essencial, ao que é verdadeiro, em relação às nossas relações pessoais, em relação às nossas relações sexuais, às nossas relações amorosas. Seria a gente formar relacionamento que nos levem a entender as verdades mais nobres. Isso seria Brahmacharya. E o quinto yama se chama aparigraha, ou não possessividade. Esse yama, ele fala sobre apego e desapego, né? Seria, na verdade, a não possessividade seria o desapego em relação às coisas materiais, mas também em relação às nossas relações afetivas, né? Entender que desapego em relação às coisas materiais não quer dizer que você não deva ter, que porque agora eu vou seguir a filosofia do yoga, porque agora eu quero me dedicar a esses valores, eu vou me desfazer de tudo que eu tenho. Não, em absoluto não é isso. O desapego em relação às coisas materiais é você perceber que se você não tiver, você vive sem aquilo. Aquilo não é fundamental para o seu bem-estar, o excesso daquilo não é fundamental. Você pode passar sem aquilo, porque na verdade tudo o que você precisa não está fora, está dentro de você. Essa é a grande sacada do conhecimento do yoga. Então, em relação às coisas materiais, seria isso, você entender que não é não ter, é que você pode viver sem aquilo. Isso não é fundamental para que você continue vivendo, né? É saber que o suficiente basta, que você não precisa mais do que o suficiente em relação às coisas materiais, certo? Em relação à afetividade, o que é que a gente pode passar sobre isso? É que a gente precisa entender nas nossas relações o que é nosso, o que nos diz respeito, o que é nossa responsabilidade, o que é a nossa forma de pensar e também o que é a do outro. Entender que existe a minha parte e existe a parte do outro. Que eu não posso querer que a minha parte, que o que me cabe nessa relação seja a mesma coisa que cabe ao outro. E a gente precisa entender isso e respeitar essas diferenças. Então, em relação à afetividade, as nossas relações emocionais e afetivas, seria entender exatamente isso. O que é nosso, o que nos diz respeito e o que é do outro e o que diz respeito ao outro e respeitar essas diferenças. Então, esses são os 5 yamas, certo? Ahimsa, ou não violência, Satya, verdade, Asteya, não roubar, não cobiçar, né? Na verdade. Brahmacharya, que seria o não desvirtuamento, né, em relação à sexualidade, a conduta em direção ao que é essencial e verdadeiro, a construção de relações que nos tragam, que nos façam entender as verdades mais nobres, Brahmacharya, né? E a parigraha, que seria a não possessividade, em relação às coisas materiais e em relação às coisas afetivas. Nossos 5 yamas, controles dos órgãos de ação, mais ligado ao físico. Vamos agora para os niyamas, que também são 5, como eu já falei, controle dos órgãos de percepção. Aquilo que você deve fazer, as suas observâncias, certo? Em relação a você mesmo, em relação ao outro e em relação ao mundo, também
5 niyamas. Quais seriam? Saucha, que é pureza, ou purificação, ou limpeza. E o que seria pureza? Segundo a Swami Dayananda, é um mestre de Vedanta, que é o Vedanta, o estudo dos Vedas. O que são os Vedas? São versos que falam sobre os fundamentos do yoga. Segundo Dayananda, Saucha é dividido em 2. A pureza ou limpeza externa e a pureza interna. A purificação, né? Purificação externa e purificação interna. O que seria a purificação externa? A purificação externa seria a limpeza do nosso corpo, a limpeza do ambiente onde a gente vive, né? Essa limpeza do nosso corpo feita através da alimentação, uma alimentação mais frugal, uma alimentação menos pesada, uma alimentação que nos traga um pouco mais de sutileza. Entra aí a parte da alimentação vegetariana, que também está ligada ao ahimsa lá de cima, né? O primeiro yama, a não violência com o ser vivo. Então, a limpeza externa, a purificação externa seria isso. Existem também outras formas de limpeza do nosso corpo, que são a limpeza das vias respiratórias através de alguns crias, também do nosso aparelho digestivo, né? Então, essa seria a purificação externa. E a purificação interna seria a limpeza da mente. E como é que a gente faz essa limpeza da mente? Então, aí a gente vai falar sobre pensamentos, porque o que polui a nossa mente são os nossos pensamentos. E a gente pensa como a gente respira. Do mesmo jeito que o ar entra no nosso pulmão, involuntariamente, o pensamento chega na nossa cabeça, também involuntariamente. E como se daria essa limpeza da nossa mente? A limpeza da nossa mente se daria da seguinte forma: é você não alimentar o pensamento ruim, o pensamento negativo dentro da sua cabeça. Seria você pensar o oposto por vontade própria. Tipo, chegou um pensamento ruim, você vai, identifica aquele pensamento, aceita aquele pensamento porque ele é real, mas aí você dá um novo rumo para esse pensamento por sua vontade própria. Então, essa seria a limpeza da mente. Esse também é um niyama muito interessante, né, da gente praticar, muito importante para nos trazer tranquilidade, para nos trazer centro. É uma observância muito, muito, muito bacana de ser praticada. Saucha, né, a purificação do pensamento. O do corpo também é muito importante, porque existem algumas práticas, tipo álcool, cigarro, droga, que elas comprometem o centramento, né? Então, lhe tiram de tudo aquilo que o yoga procura fazer, né? Então, Saucha, o primeiro niyama. Santosha, segundo niyama, que seria contentamento. Então, o que seria o contentamento? O contentamento seria a capacidade da gente se manter contente, alegre em qualquer circunstância, em qualquer situação. Isso tem a ver com renúncia, tem a ver com aceitação, né? A gente tem que dar valor ao que a gente está vivendo, ao que a gente tem, e não ao que está faltando, né? Se a gente bem dizer, né? Se a gente colocar bem dizer, se a gente colocar bem querer naquilo que a gente tem, naquilo que a gente faz, e não ficar pensando naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente não pode fazer, é mais fácil da gente viver em contentamento, né? Então, também uma prática muito boa, um valor muito bom da gente
colocar em prática, o contentamento permanente, né? Santosha. Depois vem tapas, que seria o esforço, a disciplina. Esforço em relação a tudo, sobre a gente mesmo, né? Aquele esforço de nos mantermos dentro dos valores, né? Aquele esforço de, mesmo estando com aquela preguicinha, saber que a prática é importante, né? Então, o esforço sobre isso, a disciplina sobre a gente mesmo, né? Na prática e na manutenção desses valores. Seria tapas, o esforço pessoal, a disciplina, o comprometimento, né? com a prática dos valores. O quarto niyama se chama Svadhyaya, que é o autoestudo. E o que é esse autoestudo? O autoestudo é aquela interiorização, é a sua observância interna, para que você chegue ao autoconhecimento. O autoestudo é você observar a si mesmo. Esse é o autoestudo. E também está relacionado com o estudo das escrituras sagradas do yoga, para que a gente possa aplicar esse conhecimento, todos esses textos sagrados. A yoga tem textos sagrados belíssimos, que aos pouquinhos eu vou trazendo aqui para vocês. E seria o estudo dessas escrituras, para que a gente adquirisse o conhecimento sobre isso, para que a gente pudesse praticar isso com a gente, com o outro e com o mundo. Então, Svadhyaya seria o autoestudo e também o estudo das escrituras sagradas, certo? Nosso quarto niyama. E a gente chega aí ao quinto niyama, que eu acho a coisa mais linda do mundo, no meu entendimento, que é Ishvara Pranidhana, que é a entrega. Para mim, esse aqui é fantástico. Eu vou falar para vocês o que é realmente isso, né? Mas é o que eu sou mais apaixonada. Todos são top, né? Os niyamas, então, eu acho maravilhosos porque mexem com a nossa observância, né? E o Ishvara Pranidhana, ele seria a entrega a algo maior do que a gente mesmo, né? Seria, segundo a tradição do yoga, a entrega a Ishvara, que Ishvara, para a tradição, é tudo, é a força que move tudo, é aquilo que está acima de tudo, é o que move o universo, é o que cria, é tudo, é Ishvara. A prática dessa observância, ela é preciso que a gente entenda nessa prática que nós só somos capacitados para fazer a ação. Nós não somos capacitados para escolher o que essa ação vai resultar, porque esse resultado não depende só da gente, depende de muito mais coisa do que a nossa ação. Nós temos responsabilidade pela nossa ação, mas nós não temos a capacidade de determinar exatamente o que aquela ação vai trazer. Então a gente tem que entregar ao fluxo da vida a nossa ação, né? Temos a obrigação de fazer, né? Mas não podemos determinar o que vai acontecer. Por isso, a entrega, Ishvara Pranidhana, entrega a Ishvara, que segundo a tradição é a força maior, é aquilo que move tudo, seria Ishvara, né? Isso se assemelha muito com fé, né? Se assemelha muito com fé, né? Que é uma qualidade da gente estar em contato com a gente mesmo e com a vida e com o universo, não é? Segundo esse escritor que chama Alexander Lowen, ele diz isso, que fé é uma qualidade do ser, de estar em contato consigo mesmo
com a vida e com o universo. Para mim, Ishvara Pranidhana é a prática mais que realmente ela explica tudo, né? E que quando você realmente consegue perceber que você só tem responsabilidade de agir, você tem a responsabilidade de agir, você deve fazer a ação e sempre dando o seu melhor na realização daquela ação. Essa é a sua parte. O que vai acontecer não depende só de você, mas o seu esforço tem que ser o melhor. Veja bem aí, todos os valores novamente se entrelaçando, né? Um dos discípulos de Cristo, não sei direito qual foi, não sei se foi Santo Agostinho, ele disse o seguinte, que a gente deve fazer o que deve ser feito e não o que a gente quer fazer. E que a melhor coisa é a gente fazer o que deve ser feito porque a gente quer fazer aquilo que deve ser feito. Eu acho isso fantástico e eu não podia deixar de compartilhar isso aqui com vocês. Então, pessoal, essa aulazinha da gente eu acho muito importante porque a yoga ele não se restringe à prática do tapete e à meditação. Se a gente conseguir trazer esses valores, esses princípios básicos, essas qualidades morais, num esforço muito grande dessa prática, a gente consegue tirar o yoga ali da prática do tapete e trazer para o nosso dia a dia. Isso não é comum nos estúdios de yoga, não se fala muito disso aqui no Ocidente, mas é muito interessante que a gente tenha esse conhecimento, para que a gente possa escolher, né, se realmente a gente vai ficar só ali na prática do asana e da meditação, que já traz um benefício enorme, enorme. É muito importante que a gente faça a prática, tudo é muito importante, né? Tudo junto é muito importante, mas que a gente possa trazer essa prática para o nosso dia a dia. E na nossa prática, a gente tem que colocar também os yamas e niyamas, né? Na nossa prática lá no tapetinho, a não violência, né? A verdade, a gente está ali presente de verdade naquele momento, o esforço, né? O respeito aos nossos limites, não é? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Fez um bem enorme para mim, esses conhecimentos. Acho muito importante nesse período que a gente está vivendo, né? Dessa reclusão obrigatória, mais ou menos, né? Que a gente nem está nessa reclusão tão como dizem por aí, a gente está fazendo um isolamento, mas um momento de estar com a gente mesmo, né? Nos privando daquilo que somos acostumados a fazer. Então, a observação desses valores pode nos ajudar muito nesse momento, tá? Então, eu espero ter conseguido transmitir para vocês isso, um pouquinho desse conhecimento, que é maravilhoso e muito rico. E então, a gente termina aqui. Vamos unir aqui as nossas palmas das mãos no centro do nosso peito. Agradecer por esse momento onde a gente pode compartilhar todas essas informações que possam ser úteis para vocês. Agradeço pela oportunidade e saúdo a presença do Divino em cada um de vocês. Namastê.